Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida. Hoje eu estou aqui com a irmã Emily, que quis participar do vídeo. Faz assim, ó, graça e paz. Mateus capítulo de número 24, Jesus revela acontecimentos, sinais que seriam presentes, que aconteceriam, revelando a proximidade da sua vinda, do arrebatamento da igreja. É certo que Jesus, respondendo às perguntas dos discípulos, vai revelar então quais são estes sinais. Mas nós devemos perceber e entender que os discípulos fazem perguntas diferentes que muitas pessoas confundem hoje. Primeiro, os discípulos perguntam dos sinais da sua vinda e segundo, do fim dos tempos. A vinda de Jesus é uma coisa, o fim dos tempos são outra, totalmente distinta uma da outra. Depois de Jesus ter falado alguns sinais como fome, pestes, guerras, rumores de guerras, falsos profetas, Jesus compara estes sinais, estes acontecimentos, como dores de parto. Eu tenho duas filhas, Vitória e Emily. Na primeira gravidez da minha esposa, da nossa filha primogênita, Vitória, eu perguntei para a minha esposa como os médicos sabiam a hora certa da criança nascer. E ela então me respondeu que o médico disse a ela que as contrações vão se intensificando, as dores de parto vão sendo constantes e vão abreviando as dores e o espaçamento de intervalos, de 20 em 20, de 10 em 10, e quando chegasse as dores de 5 em 5 minutos, as contrações sendo constantes em um espaço curto de tempo, era para correr para o hospital, porque a criança iria nascer. Assim também é a volta de Jesus. Aproximadamente 2000 anos atrás, Jesus proferiu estas palavras dos sinais e acontecimentos que sucederiam, revelando a proximidade da sua vinda. No decorrer da história de lá para cá, todos os sinais se cumpriram, todos os acontecimentos aconteceram. É certo que nós estamos percebendo que os sinais que já aconteceram, todos eles, vêm se intensificando. Os sinais estão a cada vez mais sendo constante no nosso dia a dia. E com isso nós percebemos que é o ambiente sendo preparado para a volta do Senhor Jesus. E eu quero compartilhar com você pelo menos 3 sinais espirituais da volta do Senhor Jesus. Primeiro, o descrédito da volta do Senhor Jesus. Foi revelado através da sua palavra que nos fins dos tempos, nos últimos dias, antecedendo a volta do Senhor Jesus, haveria um descrédito em massa,
haveria uma falta de fé na volta do Senhor Jesus. Observe comigo o que o apóstolo Pedro escreve na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Você deve perceber, assim como eu tenho percebido, o descrédito da vinda do Senhor Jesus. Pessoas já não creem mais, igrejas já não ensinam mais esta verdade. Mestres já não gastam mais tempo com este tema. Pregadores já não anunciam mais o arrebatamento da igreja. Pastores esqueceram de ensinar às suas ovelhas que Jesus está voltando. E olhando para a vida de muitos crentes, percebemos isto, que vivem como se Cristo não fosse voltar. Segundo sinal espiritual que antecede a vinda do Senhor Jesus é que as pessoas já não andariam mais debaixo do senhorio de Cristo, mas andariam segundo as suas próprias vontades. Não é mais Deus, não é mais a palavra de Deus que guia-os, mas sim as suas próprias concupiscências. Observe na carta de capítulo único de Judas, versículo 18 e 19, diz-nos assim: os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. E terceiro sinal é a multiplicação da iniquidade e, com isso, o esfriamento do amor. Mateus capítulo 24, nós vemos o próprio Jesus falando a respeito disso no versículo de número 12. E por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos, da maioria, iria se esfriar. O que nós percebemos nos dias atuais é um esfriamento em massa do amor. Pessoas já não amam mais, já não vivem em amor. É cada um por si e Deus por todos. Esta é a frase que está regendo a vida de muitas pessoas. Já não amam mais o próximo, já não gastam mais tempo no amor, na comunhão, porque o amor tem se esfriado e Jesus disse que a causa disso seria a multiplicação da iniquidade. Nós percebemos que a iniquidade é uma realidade nos dias atuais. E com isso o amor também está frio. Na nossa cidade de Cruzeiro, nós temos percebido uma taxa de mortalidade, de homicídios que vem em crescente. As pessoas já não amam mais o próximo e tiram a vida dos outros como se estivesse matando algum animal. Perderam o amor, porque estão envolvidos na
iniquidade. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que não sejamos ou que não estejamos neste grande grupo da maioria do amor frio por causa da multiplicação da iniquidade. Que sejamos crentes aguardando a vinda do Senhor Jesus de forma ansiosa e anelando a sua volta, vivamos uma vida digna de sermos chamados filhos de Deus.